Boa noite, gente. É, Nós vamos começar aqui a atividade de elaboração de relatórios. Esse relatório aqui foi enviado por um estudante. Eu coloquei o meu nome, do Estevam e da minha noiva, para facilitar, para que vocês entendam como é que é elaborado. Nesse momento, é como se ele tivesse unicamente sido escrito, a imagem jogada do jeito que vem do Word. E aí eu vou mostrar para vocês como é que formata do começo ao fim, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com a capa. Primeiro, a imagem é pequena, então diminui ela para ficar com vamos abrir aqui o formato. Até 2 centímetros de altura. Então eu posso vir até aqui. 2 centímetros de altura é o suficiente, beleza? Todo o texto deve ser em Times ou Arial. Eu vou escolher Times só por questão pessoal mesmo, tudo bem? Então, chegando com Times ou Arial não vai fazer diferença. Times New Roman, tamanho 12. E aí vamos começar a organizar aqui. Você tem o ícone. Embaixo você vai ter o nome da universidade, o instituto e o nome do curso de vocês, que no caso pode ser engenharia da computação ou engenharia de energias. Então, tudo isso em negrito, ó, bem aqui, negrito, centralizado. Aí a gente vai ver como é que está o estado de espaçamento dele. Na capa, todos os espaçamentos são simples e sem espaços depois. Então, ó, espaçamento depois, 0. Espaçamento entre linhas, simples. O que pode acabar acontecendo, ó, não sei se vocês estão notando, tem um espaço muito grande entre a imagem e o nome da universidade. É porque a imagem também recebe espaçamento entre linhas. Então o que é que a gente faz? Do jeito que a gente fez para o texto, a gente faz para a imagem. E aí ela vai se aproximar. Ó. Pronto. Os nomes dos autores, no caso meu, do meu irmão e da minha noiva, em negrito, centralizado. Ó, só lembrando que aqui eu só coloquei o nome para preservar caso tenha algum erro. Se houver algum plágio desse trabalho, galera, é 0 na hora, viu? Então vamos lá. Centralizado, no meio da página, você deixa em base de 7 a 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo foi o nome, então tá ok. E aí, o título e o número da prática. O número da prática não é obrigatório, mas eu peço que vocês mantenham. Por quê? Porque facilita na hora de selecionar, até porque vocês estão entregando um bocado de relatórios juntos. E aí eu não vou saber qual deles eu estou avaliando, nem o Cleiton. Então é importante que vocês coloquem. Coloca o nome centralizado, em negrito, todo em letra maiúscula. Até agora tudo em letra maiúscula. Ao fim, vai ter o nome da cidade e o ano. O que foi que eu tinha pedido para vocês? Só por questão de facilidade, por favor, coloquem o dia e o mês porque aí quando for para corrigir vai ficar muito mais fácil para mim saber quando foi que eu recebi ou quando foi realizada a prática. Mas como tem o número da prática também fica a critério, só estou pedindo encarecidamente. Em qualquer outro trabalho de vocês, geralmente o professor não vai pedir, então não vem com as regras da ABNT, é só um pedido pessoal, mas que não vai ser retirado nenhum ponto por causa disso. Com isso a capa está pronta, ó. Ícone pequeno, nome da universidade, nome do instituto de vocês e o nome do curso. Nome dos autores em ordem alfabética, nome do trabalho, redenção CE e o ano. Aí vamos lá. Eu tirei o sumário que o estudante tinha feito para poder facilitar. Vocês vão ter que escrever um resumo, eu vou escrever um resumo aqui a partir desse trabalho, a gente vai lendo junto, vai fazendo junto. Pronto, fizemos a capa. Qual é a próxima coisa que a gente tem que lembrar de fazer? Ajeitar as margens
do trabalho todo. Então você vem aqui, layout, aperta em margens, e aí margens personalizadas. Lá no trabalho que eu mandei para vocês, diz que é superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros e à direita 2 centímetros. E isso é importante que vocês façam logo no começo, porque vai despadronizar toda a formatação do trabalho de vocês. É capaz de nome de introdução subir. Não foi o que aconteceu, mas poderia ter acontecido, ok? Outra coisa importante, o nome da cidade, no caso Redenção, e o ano, tem que estar na última linha da capa. Então, passou, pode deixar. Vamos lá. Vou deixar um espaço em branco para poder fazer o sumário, que é uma folha solta, e outra para o resumo. Então vocês viram, tem duas páginas em branco, página 2 e a página 3. E aí a gente vai fazer isso ao final do vídeo. Vamos lá, introdução. Kaique, eu não sei fazer a numeração. Quando a gente aperta no Word normal, ele vai aparecer um ponto. E esse ponto é incorreto na ABNT. Então como é que você faz para criar sua própria numeração? Eu vou criar um aqui só até o terceiro nível para vocês aprenderem como é que faz. Clica na segunda barra de numeração, definir nova lista de variáveis. Ó, clicou. E aí ele vai perguntar a cada nível. Apaga tudo e coloca, ó, estilo de número para este nível. Estilo indo-arábico. 1, 2, 3. E acabou. O primeiro nível é só 1. Ok? Agora vamos para o nível 2. Apaga tudo. E aí tu vai ter que sempre incluir o número do nível anterior quando você está trabalhando com o segundo nível, que seria 2.1 ou 3.1. Então você inclui o do nível 1, coloca um ponto final, ó, e acrescenta o número para este nível. Vai ficar só aparecendo 1.1? Sim, mas é só para esse design, é só uma questão de formatação, ok? Quando vocês forem colocar 3.3 vai aparecer normal e vocês vão ver à medida que eu for ajeitando o trabalho, ok? Vamos lá para o nível 3. Apago tudo. Incluo o do nível 1, ponto. Coloco o do nível 2, ponto. O para o terceiro nível, que é o estilo para o número deste nível, o 3, ok? Vou criar o quarto só para vocês verem como é só repetir. Coloco do nível 1, ponto. Coloco do nível 2, ponto. Coloco do nível 3, ponto. E coloco o que é para ser desse nível mesmo. Então não vai passar disso, então eu vou me abster aqui. Vamos lá. Já está junto com a linha, ó. Tá tudo retinho. E aí eu vou mudar todo o texto, ó. Todo o texto, ainda não li, eu vou corrigir junto com vocês, pessoal, lembrando. E vamos mudar logo tudo para times, porque é o que a gente está trabalhando, então não faz diferença não colocar logo. Outra coisa importante, vocês estão vendo que todo o texto tá com as pontinhas aqui tortas, né? Ó. Estão vendo? E aí, para facilitar, para ficar esteticamente agradável de ver, a gente coloca ele todo justificado. Mas aí, Kaique, o que é justificado? É quando tu vem, clica bem aqui, ó, e ficam com as bordinhas, essas bordinhas finais, retinhas, ó. Justifiquei. Tudo tamanho 12, vou só conferir, porque pode às vezes não dar certo. E aí, coloco somente a parte de texto. Ó, não tem nenhuma citação longa, nenhuma citação direta. Vou colocar de 1,25, pode ser de 1,25 ou de 2 centímetros, porque como não existe padronização da Unilab, a gente usa as da UFC e a UFC não deixa claro. Outra coisa que vocês podem estar analisando, tem um espaço muito grande entre os parágrafos. E isso é porque a formatação do Word
normalmente, deixa esse espaço depois. Esse espaço depois é para vocês ganharem linhas. Isso é certo? Não. E quem está acostumado a trabalhar com isso vai notar que vocês estão querendo dar uma de gaiato, de João sem braço. Então, tira o espaçamento depois e coloca o de 1,5. Isso aqui é o espaçamento de 1,5 que tem lá no slide que eu mandei para vocês. Pronto. Ó. Ele fica mais próximo, fica um espacinho, porque é o espaço entre linhas. E você deixa sempre, ó, um espaço em branco entre o número, entre o título e o texto. Vamos lá. O título inicialmente tem que estar em negrito. E uma dica que eu dou, que eu particularmente uso para fazer o sumário. Vocês estão vendo que aqui na tela em cima tem, ó, título 1, título 2, título 3, título 4, e vocês não sabem para que serve. Ele serve para você analisar melhor o que você está escrevendo, porque ele vai aparecer aqui na esquerda um quadro como se fosse o sumário para facilitar a sua movimentação dentro do trabalho. E isso é muito importante, principalmente para quem está fazendo um trabalho mais longo. Eu faço porque é muito mais prático na hora de fazer o sumário. Então vamos lá. Cliquei, ó, título 1. Vocês notaram que mudou a formatação, porque esse computador que eu estou usando está padronizado para uso de Arial. Então eu tenho que vir de novo, colocar em negrito, mudar para Times. E aí o que foi que apareceu? Ó, agora a numeração está com ponto. De novo, Kaique. Acontece, aí você vem, apaga a numeração e procura a numeração que você criou. A minha já está aqui em cima, que é a lista atual. E aí vamos voltar aqui para o texto. Eu não vou corrigir a escrita dele para vocês verem, mas o que eu noto a princípio é que falta autores. Ele está falando, esses autores aqui deste trabalho colocaram nesta primeira aula. A gente não precisa falar sobre isso, então eu consideraria apagar e falar de acordo com os autores, o que seria massa, utilizar dentro das pesquisas científicas, blogs científicos, por mais que não seja o ideal, é uma possibilidade. Eu tenho certeza que vocês usaram InfoEscola, esse tipo de coisa. Então, usar outros tipos de autores para poder embasar o que vocês estão querendo falar. Usar o Brown para falar o que é densidade, porque o que é que acontece, ó? No trabalho aqui na introdução não tem uma citação, não haveria de ter aqui. Vamos ver resultados de discussão. Não tem, ó, nenhum autor, não tem nenhum nome de ninguém aqui. Mas no fim colocou referências, ó, desse Medidas de Brasil, do Brasil Escola, da Jennifer Fogaça, que é o que todo mundo usa, do Brasil Escola, e o que é massa do Brasil Escola. Mas me diga aí, como é que ele ou ela usou esse trabalho e não colocou no texto? Onde é que está o nome deles? Onde é que está referenciado? Então é importante que quando você colocar uma referência bibliográfica, ela esteja presente no corpo do trabalho. Então, para você que me enviou e sabe que esse trabalho é seu, tente colocar alguma coisa que foi falado. Outra coisa que está acontecendo, a introdução dessa pessoa, ou dessas pessoas, porque se eu não me engano é uma dupla, não tem uma página. Então, se não tem uma página, já vai levar uma penalidade por falta do mínimo. E aí, já organizado, né, em termos de estética, eu não vou falar a parte escrita porque vocês já estudaram como escrever um texto, então vocês sabem como é que se escreve um bom texto, senão não teriam passado no Enem. E aí coloca 2 espaços em branco e 1 espaço em branco. Vamos lá. Objetivos. Ele é um outro título, então é título 1. Aí vai vir essa numeração errada, né? Ó, de novo. Apaga. Seleciona. Transforma tudo em Times. Coloca em negrito.
e vai na lista atual. Ele, nesse computador, ele não reconheceu a continuação da anterior. Então, continuar numeração. E aí, ó, esse aqui é 1, objetivos vai ser 2 mesmo. E aí, objetivos tem que ser sempre em tópicos. Então, como é que você coloca? Você vem nos marcadores, ó, que é bem aqui, e clica na bolinha. Clica na bolinha. E clica na bolinha. Por quê? Porque os objetivos dentro do manual de prática vão ser tópicos que você vai ter que obedecer. Uma coisa que eu vou fazer logo no trabalho todo, que a gente já fez na introdução, para facilitar, eu vou tirar logo esses espaços que tem antes e depois e deixar tudo em e-mail. Por quê? Porque vai ter que fazer, então a gente faz logo, tá bom? Então vamos lá. Vem em parágrafo. Antes é para ter algum espaço? Não. Depois é para ter algum espaço? Não. Então deixa tudo em 0. Espaçamento entre linhas, 1,5. Vamos voltar lá para os objetivos agora. E agora ele está correto. Coloco 2 espaços. E vamos para materiais e métodos. Materiais e métodos. Nós sabemos que é para estar tudo em maiúsculo. Então, se você escrever em minúsculo e tem que transformar tudo em maiúsculo, você vai apagar e escrever de novo? Não, você pode vir bem aqui, ó, e colocar tudo em maiúsculo, ou a primeira letra da frase, ou alternar. Enfim, o que for necessário para vocês em termos de maiúsculo e minúsculo, vocês podem encontrar nessa caixa aqui. Deixo tudo em maiúsculo. Título 1, novamente. Por que título 1? Porque ele é um título inicial primário que a gente colocou no trabalho. Vai aparecer na formatação errada o algarismo. E aí coloco novamente a numeração. Ó, dessa vez já foi no automático. Transformo para times. E coloco em negrito. Materiais agora. Materiais, ele é um subtópico. Então como é que eu vou fazer com ele? Eu vou chamá-lo de título 2. Ó, podem notar aqui de novo, formatação errada. Apago, volto tudo. Transformo em times. Coloco aqui a numeração logo. Ele já vai reconhecer que é uma numeração para continuar. Ele foi para 4. Vixe, Kaique, e aí como é que a gente coloca a numeração com pontuação? Não se desespere. Você vem aqui, ó, novamente em lista de vários níveis e alterar o nível da lista. Qual é o nível que a gente está procurando? O nível 2. Então venho e clico em nível 2 e ele vai ficar no automático. Coloco em negrito e só deixo a primeira letra em maiúsculo. Por quê? Porque de acordo com a BNT, esse é o tipo de formatação ideal. No tópico 1, no título 1, é todo maiúsculo. No título 2, ele é em negrito e somente a primeira letra em maiúsculo. Aí vamos lá. Colocou aqui todos. Poderia ter colocado em ordem alfabética. Eu não sei se dá para fazer isso pelo... Não dá para fazer isso pelo Word. Mas pelo Excel dá para você colocar em ordem alfabética. Mas eu estou avisando aqui para vocês que é interessante que coloquem em ordem alfabética. Então, vocês lembrem de fazer isso, ok? Vamos lá. Próximo seria o balão. Depois, o Becker. Opa, ainda teria a balança de pressão aqui, ó. Aí bureta, Erlenmeyer, pipeta e proveta. Agora está em ordem alfabética, ok? A lista de materiais. Como ela é em tópicos, você pode marcar tudo, ó.
e fazer que nem como fez com os materiais, com os objetivos. Você pode fazer isso, ou você pode deixar ela em texto corrido. É opcional, vocês podem colocar numa tabela, como eu disse, enfim. Vocês têm todas as opções possíveis. Vocês podem criar uma tabela e colocar de outra forma. Eu vou criar aqui uma para vocês verem. Vem inserir para criar uma tabela. Vamos lá. O Word aqui travando, gente. Acontece nas melhores famílias. E vocês vão ter que esperar porque eu não vou fazer edição. Peço desculpas. Pronto. Vocês vêm em tabela e selecionam o número de unidades que vocês querem fazer. Como a gente vai trabalhar com vidrarias, equipamentos e materiais, que seria substâncias, eu vou colocar mais ou menos isso aqui. Eu acho que dá bom demais, ó. Coloco um formatozinho bonitinho. Por ser um quadro, porque só tem texto, então ele tem que ser fechado. Eu poderia usar esse. Eu acho que vai ser esse mesmo aqui que eu vou usar. Vamos lá. Vidrarias, equipamentos e reagentes. Vamos lá. De reagentes a gente tem água destilada. De equipamentos nós temos balança de precisão, e todos os demais são vidrarias. Vale, Kaique, o que é que aconteceu? Eu coloquei números menores de células, que é o nome dado, do que eu tenho de itens. Como é que a gente faz para aumentar o número de células? A gente cria uma nova tabela? Não, vocês não precisam perder tempo criando uma nova tabela. O que vocês podem fazer é criar novas células. E eu vou mostrar para vocês como é que faz. Ó. Pronto. E aí agora eu preciso criar novas células. Eu marco a linha que eu estou usando. E aí ela vai aparecer aqui, ó, inserir. E aí eu coloco abaixo. Eu preciso de mais quantas? De mais duas. Então eu venho e insiro duas. E aí é só preencher. Ok? Como é dentro de uma tabela, vocês não precisam colocar nenhum tipo de ponto nela. Além disso, não sei se vocês notaram, mas a parte esquerda está em negrito. Então é interessante que ela não fique, porque ela é só mais um ponto para ser ressaltado. Ok? E aqui seria uma forma também diferente de fazer os materiais. Não está certo, não está errado, e até fica um pouco mais organizado. Aí vamos lá, 2 espaços, ó. E aí vamos para o método. Os métodos é que nem o caso do materiais, então ele é título 2. E aí coloca em times e muda a numeração. Vamos lá. Lista atual. Minha lista sumiu. E aí, o que é que eu faço? Eu venho nas listas aqui embaixo. Foi para 3. O número que eu quero usar é 3? Não. Então o que eu tenho que fazer é vir lá naquele canto de novo, alterar nova lista e transformar para 3.1. Kaique, não é o número que eu quero, ainda o 3.1. E não está aparecendo aquele negócio de continuar a numeração. Não está indo. Como é que eu faço para editar manualmente? Para editar manualmente, você vem definir valor de numeração. E aí você, ó, continuar lista anterior, avançar e ignorar os números.
Então você deixa o 3, que era o valor que você estava trabalhando, e agora coloca aqui o valor de 2, que seria o próximo número que a gente quer. Coloca, ó, tudo retinho, com a numeração anterior, e coloca em negrito, ok? E aí, Kaique, agora nós temos o 3.3, como é que a gente faz? Do mesmo jeito, se o materiais métodos é título 1, materiais e o métodos são título 2, então o precisão e exatidão vão ser título 3. E aí, ó, ele mudou para Calibri, mudou a cor, mudou tudo. Então, se mudar a cor, eu venho aqui, ó, que é a cor da fonte, coloco automático ou preto, opcional, boto em automático, coloco a fonte Times, coloco a numeração, coloco para continuar a numeração, vai para 4. Então eu tenho que vir de novo aqui, alterar o nível da lista e colocar o nível 3. 3.2.1, está certo. E aí, quer que eu boto em negrito? Como é que eu boto isso aqui? Galera, no caso, vocês colocam só em itálico, que é bem aqui, ó. Se vocês apertarem Ctrl I, também é uma tecla para fazer isso mais rápido, ok? Tira esse espaço em branco. É interessante que tanto o método quanto os materiais sejam colocados retinhos, ó. Eu tinha empurrado e eu tinha esquecido que tinha terceiro nível, então é interessante que ele fique retinho com o texto. Ó, não está retinho. Pronto. E aí, um espaço em branco. E aí vamos colocar os parágrafos, ok? A gente está trabalhando com parágrafos de 1 em 25. Ok? Notem que o autor ou autores utilizaram com o uso de uma pipeta, foi medido. Então ele conjugou direitinho. Vocês podem colocar do jeito que ele colocou, passado, ou colocou, por exemplo, mediu-se 5 ml. E aí vamos ver se tem algum erro. Está marcando Erlenmeyer como errado, mas é porque nesse dicionário só está considerando Erlenmeyer em maiúsculo, então eu vou adicionar ao meu dicionário, mas é só para não ficar feio aqui, para vocês ficarem vendo essas marcas vermelhas. E aí, 2 espaços em branco, título 3, transformo em Times, coloco na qual automática, chamo a numeração da lista, altero o nível e puxo para a ponta novamente. Puxei demais, pronto. Seleciono tudo e coloco em itálico. Coloco um espaço em branco. Vamos lá, aqui um erro. Foram pesados, realmente é pesadas, porque foram pesadas as vidrarias. Então, vamos só corrigir aqui para a pessoa saber que está errado. Colocamos o parágrafo de 1 em 25, ó. Opa, eu marquei foi coisa errada, perdoem-me. Deixo os 2 espaços, ó. E aqui, resultados e discussões. Resultados e discussões é título 1, em Times, negrito, tudo maiúsculo. Se já ficou automático por causa do meu título, mas se não tivesse, vocês poderiam vir aqui e colocar tudo maiúsculo. Mudo o valor indo arábico. Vou clicar aqui e colocar no formato que vocês estão utilizando. Opa, cliquei no errado.
aqui coloco no formato que vocês estão utilizando. Gente, o computador está dando essa diferença porque eu estou usando um computador no formato original do Word, para que vocês que estejam fazendo sozinhos também consigam acompanhar as possíveis condições que vão aparecer no computador de vocês. Precisão e volume, título 2. Transformo novamente em times. Coloco em negrito. Chamo a numeração. Não deu certo. Então venho e mudo o nível da lista. E agora está certo. Puxo para o canto da página. Retinho, bonitinho. Pronto. Coloquei o parágrafo. E aqui é a primeira questão da vidraria. Vamos lá. O título é tamanho 10. Então, 10. Espaçamento simples. E aí vocês têm duas formas de utilizarem. Na BNT anterior, a de 2012, dizia que bastava centralizar e estava todo mundo feliz. Na BNT agora, ela diz que tem que estar no mesmo padrão do parágrafo que vocês estão utilizando. Esse espaço em branco também tem que ser de 10, para ficar um espaço não tão grande, mas o suficiente para demarcar. Utilizem do jeito que eu coloquei aqui, ó. A primeira tabela, vocês usam um modelo de tabela, mantenham o mesmo modelo de tabela para todos. Esse aqui é realmente uma tabela porque não tem, na verdade ela tem números, não é o mesmo caso daquela que é um quadro, ó, porque só tem palavras. E aí você vem, design de tabela, e procura a mesma tabela, só que aberta, que seria essa aqui, ó. Ok. Por que eu tive que escolher essa? Porque quando é quadro, ela tem que ser fechada nas bordas, ó. As bordas estão abertas. Dá para todo mundo ver, né? Acredito que sim, que eu estou conseguindo ver com qualidade. Então, vocês deixam esse espaçamento aqui das bordas abertas quando estiver trabalhando com tabelas. E aí, Kaique, ela não parece que está centralizada. É verdade, não parece que está centralizada. Então você vem nessa setinha, clica nela, vem na parte central e coloca aqui em centralizar. E aí ela vai estar correta. O que foi que o autor deste trabalho esqueceu de fazer? A fonte. Quem foi que fez esse trabalho? Foi eles. Quem foi que fez a medida? Foi eles. Então você tem que dizer que quem fez esses resultados foram vocês mesmos. Fonte, elaboração própria. (2019). Outra opção seria colocar fonte da pesquisa. Não estaria errado também, mas optem por elaboração própria ao longo do trabalho de vocês, só por questão de padronização. Mas se quiserem procurar, na maioria dos TCCs vão dizer fontes da pesquisa, ou resultados obtidos a partir da pesquisa, ou próprios autores. Tem uma série de condições que depende muito de universidade para universidade, e que a PNT deixa bem livre essas novas opções. Vamos lá. Uma coisa importante que também não tem no texto: ele não chamou a tabela. Então, o que seria chamar a tabela? É você avisar no parágrafo anterior que vai vir a tabela 1. Então você colocaria, por exemplo, aqui, ó: ao adicionar 5 ml de água destilada nas 3 vidrarias selecionadas anteriormente, notou-se que a marcação em cada uma delas era precisa, marcando igualmente em todas as vidrarias o volume medido de 5 ml. Como pode ser visto na tabela 1.
Quando você for falar tabela, figura, gráfico, ela vai estar com a primeira letra maiúscula, viu, gente? Não foi erro, é proposital. E aqui você continua o resultado discutindo o que você viu na tabela. Aqui ele falou que depois que foi averiguado o volume, foi repetido e foi feito os dados de acordo com a tabela 2. Opa, dessa vez eu esqueci de colocar o T maiúsculo. Vamos lá. O que é que falta? Ele discutiu os resultados. Na primeira, não. Ele falou os resultados. O nome desse tópico é resultados e discussão. Não são discussões, são discussão. Desculpem não ter notado isso antes. Então você tem que discutir. Por mais que seja igual, vocês vão ter que discutir. O que é que vocês vão poder discutir? As vidrarias estavam em bom estado de conservação, que elas possuíam uma boa visualização, que, sei lá, que as 3 vidrarias estavam bem calibradas. E é isso que vocês vão ter que discutir aqui embaixo. Então só isso aqui você já perde ponto por não discutir, quando o título é resultados e discussão. E aí vamos lá, padronizar de novo de acordo com a tabela anterior. Design de tabela. Eu vou aumentar a tabela aqui só para poder ficar bonitinho aqui, ó, porque senão fica estranho. Outra coisa que não pode acontecer, tabela quebrada na página. Não pode acontecer de jeito nenhum. Vocês vão ter que achar um jeito para que ela fique toda, tanto o título quanto a parte, na mesma folha. Vamos lá, vamos ver se dá. Tamanho 10, 1,25. Tabela centralizada. Vamos ver se eu consigo escrever embaixo. Não, eu não consigo. E aí, Kaique, o que é que eu faço? Escreve na próxima página. Uma forma de se fazer um pulo de uma página inteira é apertar Ctrl Enter. E aí você vai ter um pulo de página. E aí você não consegue, por exemplo, apagar o que está aqui. E seria como se, no lugar de apertar várias vezes Enter, eu tivesse apertado um valendo por todo o espaço que é válido do resto da página, ok? Então vamos lá. Tem que colocar fonte. Fonte. Elaboração própria. 2019. Elaboração própria, o E maiúsculo. E coloco em 1,25 também. Deixo um espaço em branco. Tamanho 10. Eu já acho que aqui não tá tamanho, não tá com espaçamento simples. Então eu venho, ó, espaçamento simples. E eu posso fazer isso também na tabela, porque ela fica mais curtinha. Não, espaçamento simples. Se você quiser deixar ela mais espaçada, maiorzinha, mais bonitinha, vocês podem deixar ela em 1,5, não é errado. Se você quiser priorizar espaço, você pode deixá-la, ok? Eu vou deixar ela mais bonitinha, maiorzinha, para chamar mais atenção e ganhar mais página, que é o interesse de vocês dentro do relatório, não vamos mentir, ok? Vamos seguindo. Novamente, você vai ter uma tabela 3 que não foi chamada. E aí vocês vão ajeitar. Eu já fiz isso 2 vezes, vocês entenderam como é que é para fazer. E aqui não há nenhum tipo de discussão sobre a tabela anterior. Então, menos ponto por falta de discussão. Vamos lá. Deixar logo tudo tamanho 10. E espaçamento simples, para a gente poder só ajeitar, ok? Vamos lá. Tabela 3.
fonte, elaboração própria. Aumento de novo da tabela, porque eu não me toquei que tinha diminuído. Coloco ela de 1,5 para ganhar a página. E procuro o design que eu estou usando, que é esse. Seleciono e centralizo. Eu não vou colocar de novo, chamar a tabela. Vocês já entenderam como é que faz. Então é importante que vocês sempre façam. É que esse trabalho aqui não é um de correção, aqui é só para que vocês aprendam como fazer a padronização de um relatório. Boto o parágrafo. Nesse aqui, ó, você já vai ter uma explicação da tabela anterior. Não vai ter, ele já está explicando da tabela seguinte. Então, do mesmo jeito, ó. Sim, gente, eu entendo vocês, isso aqui é chato pra caramba. Design de tabela. Centralizo logo. Espaçamento simples. Tamanho 10. Ó, vocês podem vir aqui, vocês podem digitar como vocês podem aumentar, ó, apertando aqui, ok? Não sei se eu tinha explicado, mas é uma dicasinha que às vezes funciona. Então vamos lá. Bota o parágrafo de 1,25. Eu vou fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V, porque ninguém é de ferro, né, gente? E aí já fica no padrão certo. Espaço em branco aqui. E vamos continuando. Tudo isso aqui, os parágrafos. Uma coisa importante que eu não expliquei a vocês, eu não me toquei ao longo do texto, é que no SI o litro é medido, é representado pela letra L. Porém, não é pela letra L minúscula, é pela letra L maiúscula. Então, ó, como o trabalho dele está cheio de mLs minúsculos, eu vou ensinar uma tática para vocês corrigirem quando vocês já tiverem feito o mesmo erro várias vezes, que é, clique em substituir, localiza todos os mLs normais, ó, com espaço para poder ter certeza que não tem nenhuma palavra tipo, não tem nenhuma palavra em português que seja ml, mas pode ter algum em inglês que sim. Então você vem M, L maiúsculo espaço e tira o espaço, quer dizer, não, se eu tirar o espaço vai dar, não, é com espaço mesmo, gente. E aí substitui tudo, ó, 43 alterações. O que é que pode acontecer? É que algumas estejam com ponto final. E aí você pode vir e tirar esse espaço e simplesmente substituir todas, ó. 123 substituições. Como L é maiúsculo, a gente vai ver se tem algum caso de erro. Esse computador não está reconhecendo como ml certo, mas aí vocês adicionam ao dicionário porque ele está certo e tem que ser usado assim, tá bom? Eu não vou corrigir termo de ortografia e vamos seguindo aqui, ó. Outra coisa que pode acontecer, isso já deu briga em turmas passadas, que o ideal é que ml esteja junto do seu algarismo numérico, ok? Que foi o que foi ensinado por alguns professores dentro da graduação, que eu não vou citar nomes porque vai estar registrado em vídeo.
E tem outros professores que não concordam. Então, padronizem, ou deixa tudo junto, ou deixa tudo separado. Que esse caso aqui ele deixou junto. Ó. Eu não sei se foi erro na hora de digitar, mas é importante lembrar esse tipo de coisa, porque já aconteceu de realmente dar briga, de o aluno vir estressado porque eu corrigi isso. Então, eu não corrijo mais quanto a isso, só corrijo o Lzinho se está minúsculo ou maiúsculo. Aí vamos lá. 2 espaços em brancos. É de terceiro ou é de segundo? De segundo. Transforma em times. Negrito. Coloco a numeração. Segundo nível. É 3.1 mesmo. O primeiro é 4. Pois é. Então tem que ficar 4.2. Continuar a numeração. 4.2. E aí jogo lá para o começo da página. Um espacinho em branco. Parágrafo de 25. E aí, vocês pegam a imagem dessa como se fosse uma fórmula. E como é que a gente faz fórmula no Word? Então você vem aqui, ó, inserir equação. E aí eu vou digitando de acordo com o que tem aqui, porque fica do tamanho certo. Vamos lá. D é igual fração, ó. Qual o tipo de fração que eu quero? Eu quero deixar igual o que está ali na imagem que a pessoa colocou. Eu vou colocar então essa sobrescrita, que é a fração empilhada. Eu venho aqui, ó, D é igual a massa dividido pelo volume. Coloco uma setinha, né? Vou respeitar o modelo que ele usou, ó. Cliquei aqui embaixo, vai aparecer setinha, espaço. Por padronização, então, o ideal seria que fosse, ó, densidade. Então fica D igual fração empilhada M sobre V. E aí eu não tenho que recorrer a imagens, ok? Porque quando eu recorro à imagem, eu vou ter que dizer qual é a imagem, colocar um título para a imagem e principalmente vou ter que colocar a fonte da imagem. E às vezes a gente pega só no Google Imagens, não vamos mentir, e aí dá um trabalho medonho para ficar colocando referência de imagem do Google Imagens, né? Vamos lá. Tabela, né? Novamente. Deixar ela logo toda padrão. Design. Tabela. Vamos lá. Uma coisa que eu deixei passar nas outras, ó, que eu não deixei passar na primeira, que é nessa aqui, como é um quadro, todos têm valores iguais, ele não está em negrito. Como a gente está falando do valor do Becker, então ele fica em negrito. E o que é realmente resultado nas células não fica em negrito, fica em normais. Deu para todo mundo entender por que eu não tirei o negrito dessa? Nem dessa e nem dessa. E não vou tirar das demais que forem com resultados. Pois bem, vamos lá. Vocês podem tentar adequar a tabela para ficar menorzinha, até por questão estética. Oh, peraí, eu fiz erro aqui. Ó.
Pronto. Vai ser o melhor que eu vou conseguir com esse tamanho de letra, ok? Aí vamos. Espaçamento simples. Tamanho 10. De acordo com o parágrafo. Quando isso acontecer, e aí? Você puxa a parte de baixo para ficar reta com o título. Todo começo de título, letra maiúscula. Espaço em branco. Fonte. Elaboração própria ou resultado das pesquisas. E aí, no pós-laboratório, o que é que acabou de acontecer? Eu fiquei com o título numa página e o texto na outra. Isso pode acontecer? Não, de forma alguma. Então é interessante que você tenha mais espaços em branco do que você ter, por acaso, esse tipo de situação. O que eu vou fazer aqui é só para diminuir essa tabela, para ela ficar retinho aqui. Esse calculado aqui, ó, desnecessário. Foi o que vocês calcularam, não precisa ficar avisando que foram vocês que calcularam. E agora a tabela está menos feia. Ok? Aí vamos lá. Pós-laboratório é título 1. Times em negrito. Vamos ajeitar a numeração. Número 5, um espaço em branco. Questão 1, Q1, como vocês quiserem responder. Nesse caso, essa tabela precisa ter um título? Não, porque ela é só um resultado. Se você quiser escrevê-la dentro de uma tabela ou em texto corrido, é opcional. Vale lembrar que isso aqui é como se fosse uma prova. Então, quanto mais objetivo, mais correto você estiver, melhor. Vamos lá. Isso aqui não é uma tabela, ela é um quadro. Por quê? Porque ele é fechado. Só tem falando aqui, ó, palavras. Não tem nenhum resultado numérico, então se torna um quadro. E aí a gente usa aquele modelo de quadro, que se eu não me engano foi esse. Tira o negrito desse aqui e tá ok. É interessante que você sempre deixe um espaço em branco entre o que você está escrevendo e qual é a pergunta. Ou mesmo vocês podem colocar ela em negrito para ganhar destaque, para saber que é a questão. Então é muito opcional esse tipo de atitude. Outra coisa que pode vir a acontecer, você vai ter que repetir a mesma questão, o mesmo quadro nos resultados de discussões e no pós-laboratório, porque a pergunta do pós-laboratório te trouxe um pensamento interessante. Não se acanhe. Não tem problema de vocês utilizarem o mesmo design, a mesma questão. Pensem como pós-laboratório sendo uma atividade. Vocês vão ter que entregar. E aí é melhor que vocês copiem de algo que tem certeza que está certo do que possivelmente cometer um vacilo, ok? Aí vamos lá. Tentar diminuir, né, para ficar menos feio. Pronto. Não preciso colocar nada, né, nela. E aí vamos para a conclusão. Temos dois espaços, um espaço em branco. Aí o que é que acontece? Ó? Novamente, o que é que eu faço? Ctrl Enter. Vamos lá. Chame de título 1. Apago. Coloco em Times. Tamanho 12. Chama a numeração.
continuar numeração em negrito. Tudo tamanho 1,25. Aparentemente a pessoa apertou o tab, né, para ficar os parágrafos. Eu estou tirando. E aí vamos para outra recomendação. Era que tivesse mais de 15 linhas. Então vamos ver quantas linhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já ia tomar 0,2 porque não tinha atingido a quantidade pedida. É uma pena, mas vai acontecer sim, gente. E aí vamos para as referências bibliográficas. Referência bibliográfica é um título, porém ele é não enumerado. Por quê? Porque ele é pós-textual. E por ser pós-textual a gente não enumera. Coloca ele em Times e em negrito. Não se coloca nenhum número para referências bibliográficas, ok? Aí vamos lá. Na BNT ele diz que toda referência ela é por espaçamento simples. Então vamos colocar tudo em espaçamento simples. Outra coisa que acontece aqui, faltam os negritos. Não existe essas aspas, é ponto aqui e em negrito. Da mesma forma para Jennifer Fogaça. E para do Hellebrock. Nome bonito. Você colocar o link dessa forma não é interessante. Então, para retirar o link, você clica com o botão direito do mouse de vocês e remover hiperlink. E aí tá tudo direitinho agora, ok? Nesse caso, significado de medir é que é o importante. Então tá em negrito. O ponto dele também é para estar em negrito, foi erro meu. E qual outra recomendação que tem quanto à formatação de referências? Primeiro, elas todas vão ser finalizadas em ponto final e você vai deixar um espaço em branco entre elas. Ó. Eu particularmente não gosto de fazer esse tipo de coisa, então o que é que eu faço? Eu venho, ó, marco todas e coloco que depois de cada uma delas e antes de cada uma delas vai ter um espaço de 12 e vai acontecer a mesma coisa. Então qualquer uma das formas que você utilizar vai dar o mesmo resultado, é só por comodidade. E aí a gente terminou de escrever o trabalho, né, tecnicamente. Eu não corrigi a parte escrita, eu vou deixar para fazer esse tipo de alusão para a pessoa que me mandou de uma forma mais pessoal. Ele não me entregou o trabalho daquele jeito, vale lembrar, eu coloquei, por exemplo, você quer ver como é que seria uma coisa na formatação natural do seu Word, você vem, marca, seleciona o título e clica aqui, ó, que é para limpar todas as formatações utilizadas. Aí ele vira Calibri tamanho 11, que é o original do Word, ok? Então o trabalho dele não veio daquele jeito não, viu gente? Não o julguem sem saber ou qualquer coisa do tipo. Um e-mail. Pronto. Esse é um tipo de cor que eu não sei pra que eu ensinei, mas já tá aí, já foi dado. E aí para fazer o sumário, como é que a gente cria o sumário? Tem duas formas de se fazer um sumário. A primeira é a forma que eu vou mostrar, que é a que eu faço, que é transformar os títulos em título 1 e subtítulos em título 2, os títulos terciários em títulos 3 e assim sucessivamente. Você vem em referências, sumário,
sumário automático 1. Aí a única coisa que você vai ter que fazer aqui é deixar tudo maiúsculo, porque como alguns estavam com letra minúscula, eu só transformei. É importante que eles estejam em letra maiúscula. Oh, droga, peraí, errei. Letras maiúsculas. Objetivos também. Colocar tudo preto, tamanho 12, e times. Colocar em negrito os nomes sumário, centralizar ele e deixar um espaço em branco só para deixar mais conveniente, e transformar o resto do texto em times, tamanho 12, porque está em calibre tamanho 11, times, tamanho 12, pronto. E aí está feito o título de vocês. Outra coisa que é importante, que veio já na formatação e eu esqueci de mostrar a vocês, é como é que coloca a página. Ó, não sei se vocês notaram, mas no topo de cada página, do lado direito, tem a numeração da página. E como é que a gente coloca isso, Kaique? Você vem inserir número de página, início da página, lado direito, e aí vai aparecer em todo canto. A pessoa geralmente vai aparecer com um número na capa. Você pode retirá-lo vindo pelo número da página e selecionar que só deve começar a partir da página 2, ou você pode simplesmente cobrir com uma figura branca, só de migué, entendeu, gente? E a segunda forma de fazer, que eu particularmente não recomendo, porque às vezes você vai mexer de novo no trabalho e vai mudar as páginas, que é o manual. Você vem em referências, sumário, sumário manual. E aí você vai preenchendo, ó, o que é o título 1, qual é o nível do título 2, título 3. A outra desvantagem dele é que você não vai reconhecer quando tiver um título 4, título 5, e você vai ter que criar a partir do que você achar que está certo. Ok? Outra vantagem de usar o método automático é que tá aqui, ó, eu ainda não fiz o resumo. Aí eu vou poder editar ele sem ter que me preocupar em formatar de novo. E como é que vai ficar se tu não formatar de novo? Vamos lá, ó. Título 1, times, tamanho 12, centralizado, ops, pequeno problema aqui, pronto, times, tamanho 12, resumo, centralizado, uma coisa que acontece aqui, ó, não deveria acontecer. Ele continua marcando esses espaços em branco como títulos, e aí você vai ter que clicar que eles são normais. Times, tamanho 12. E aí vão escrever o resumo. Como é que se escreve o resumo? Vocês pegam partes do trabalho de vocês, que são a introdução, os objetivos, os materiais e métodos, vão explicar isso em 150 a 300 caracteres. Então ele vai ter que conter parte dos resultados, vai ter que conter suas considerações finais ou conclusão. Pós-laboratório não entra no resumo de vocês, ok? E aí outra coisa que é importante é que no final do texto, ó, eu não vou escrever porque eu não li o trabalho do rapaz, e aí ia ficar um resumo muito meia boca, mas aí vamos dizer que, ó, tô escrevendo, e aí eu vou completar aqui os 300 caracteres, ó. 300 caracteres não, desculpa. As 300 palavras, viu, gente? Não cheguem com 300 caracteres dizendo que é um resumo nos cantos, não. Não me façam essa vergonha, pelo amor de Deus. Pronto.
Tá aqui. No final do texto, você vai colocar aqui, ó, palavras-chave. O que são palavras-chave? É em 3 palavras que poderiam resumir o trabalho de vocês. Vai lá, quais seriam as palavras que vocês poderiam colocar? Medidas, massa, volume e densidade. Tá no título do trabalho de vocês, então significa que é as coisas mais importantes. Então, a primeira palavra eu vou colocar medição. Todas as palavras têm que ser espaçadas através de um ponto final. O nome palavras-chave é em negrito, junto com 2 pontos. Aí vamos lá, medição, que é o trabalho que vocês tiveram, massa, volume, densidade. As palavras-chave é no mínimo 3, no máximo 5. Como a gente tinha 4 palavras-chave, eu estou utilizando 4, ok? Então, gente, é isso. Ai, não, peraí. Eu esqueci de colocar o que aconteceria no sumário, ó. Eu não coloquei o resumo na hora. Vixe, e aí, o que é que eu faço? Eu venho e atualizo o índice inteiro. Ele está aparecendo de forma errada, ó. Coloco em negrito. Todo em letra maiúscula. E puxo para ele ficar retinho com os nomes, introdução dos demais. Cai que às vezes vai aparecer um negócio aqui bem errado. E aí, o que é que eu faço? Geralmente, ó, vamos dizer, eu quero puxar só o nome introdução. Vai desformatar o negócio todinho, ó. E aí eu só quero mudar só o de introdução. Aí você aperta Ctrl Z, que vai mexer só no que você estava mexendo, tá bom? Então não se desespere, aperte uma vez Ctrl Z que deve resolver, viu? E aí o sumário está pronto, com todas as páginas corretas. A única coisa que vai acontecer vai ser aquele caso dos objetivos que eu tinha alterado aqui, não tinha alterado lá. E aí eu venho, coloco de novo em maiúsculo, coloco a parte de referências bibliográficas de novo em maiúsculo. Ó. E coloco tudo de novo em Times, tamanho 12. Ok? Então assim, eu vou postar esse vídeo. E qualquer dúvida a gente conversa pelo WhatsApp, viu? Outra coisa que vai acontecer, ó. Do jeito que o resumo é para ficar retinho com o título com os títulos, referências também é para estar. Então eu venho, ó, e puxo, ó. Aí vai formatar todinho, meu Deus, o que é que eu faço? Aperta Ctrl Z que resolve. Ok? Então é isso, gente. É importante que vocês confiram sempre ao final do trabalho de vocês se tá tudo ok no sumário. E se precisar alterar só por cor de página, você só vem aqui atualizar somente os números da página. Ou se você vai acrescentar um novo título, subtítulo, vocês colocam em atualizar o índice inteiro. Então qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês no grupo do WhatsApp ou pessoalmente, viu, gente? Assim como vocês também podem me mandar inbox, que eu respondo. Geralmente eu não demoro muito, tá bom? Então um abraço e é isso aí.